Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz do nosso Deus e o amor dele esteja transbordando os nossos corações nessa manhã e todos os nossos dias. Também aqueles que nos veem pela internet, que Deus possa estar abençoando a tua vida, a tua família, o teu dia a dia. Amados, eu vou falar um pouquinho hoje como vivenciar a fé, parte 2. Nós tivemos aí algumas semanas falando sobre o livro de Daniel e relatou, vou fazer um breve relato do texto que a gente já havia falado sobre o livro de Daniel. Nós lemos capítulo 1, 2 e 3, paramos um pouco mais no capítulo 3 naquele dia, e a leitura que nós fizemos nos contou que Daniel e seus amigos, após Jerusalém ter sido sitiada por Babilônia, foram levados, o que sobrou vivo lá, foram levados entre os jovens, Daniel e seus amigos estavam, para a Babilônia, para ser aculturado lá dentro da cultura babilônica, e para servirem ao rei Nabucodonosor, para trabalharem no palácio juntamente com o rei Nabucodonosor. E o rei pediu que fosse escolhido entre os judeus jovens, de boa cultura, com bom estudo, com bom conhecimento, e entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei, nesse contexto do capítulo 1 e 2, o rei teve um sonho e chamou vários dos seus súditos lá, os seus magos e adivinhadores, para interpretar esse sonho. E ninguém conseguiu interpretar o sonho. E Deus deu a interpretação desse sonho para Daniel. E Daniel veio e interpretou o sonho para o rei, sobre a estátua, e o rei colocou Daniel como governador. E Daniel, a pedido de Daniel, colocou seus amigos Mesaque, Sadraque e Abednego como controlador dos negócios das províncias da Babilônia. E a partir desse momento eles passaram a ser importantes dentro do reino, a ter boa alimentação, boas vestimentas e fazer parte daquele reino. O capítulo 3 que a gente passou a ler com mais profundidade, o rei Nabucodonosor ordenou que fosse construída uma estátua de ouro à sua imagem. Mas não somente isso. O rei disse que quando lá as trombetas, a harpa e os demais instrumentos fossem tocados, todo o povo, de toda a língua, deveria se curvar e adorar a estátua que tinha sido levantada pelo rei Nabucodonosor. E assim aconteceu. Nesse dia, o rei Nabucodonosor estava fazendo a inauguração dessa estátua lá, e a trombeta e os demais instrumentos foram tocados, e milhares de pessoas se prostraram para adorar o rei Nabucodonosor, menos algumas pessoas. Esses 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, ficaram em pé. E como eu comentei na vez passada, imagine você num campo, todo mundo se abaixou para adorar, se curvou, dobrou o joelho, ficou meia dúzia de 3 em pé lá. Apareceu na hora esses jovens que estavam em pé. Não demorou muito, o rei já ficou sabendo que os jovens lá não tinham adorado ao Deus, a imagem dele. E chamou, então, rapidamente, chamou os 3 jovens, e mesmo assim deu condição: olha, aquele dia vocês não fizeram isso, mas hoje ainda eu permito. Eu dou uma chance de vocês se arrependerem de não ter me adorado a minha imagem e se prostrarem e me adorarem. E os 3 jovens se negaram a fazer isso. E o decreto que o rei havia firmado, que quem não fizesse, no mesmo instante, seria lançado lá na fornalha de fogo ardente. E o rei ficou tão irado, e quando a gente lê o texto, que ele mandou esquentar 7 vezes mais a fornalha, colocar mais lenha, ao ponto de quando esses jovens foram atirados dentro da fornalha, os oficiais que jogaram eles foram mortos pelas labaredas de fogo, de tão quente que estava essa fornalha. O que a gente viu Deus fazendo para esses 3 jovens foi mandando um anjo salvar esses jovens, tirar esses jovens lá da fornalha. E Deus fez mais ainda. O rei, quando olhou para dentro da fornalha, disse: mas espera aí, não eram 3 que estavam lá dentro? Os seus súditos falaram: eram 3, mas eu estou vendo 4, e um com semelhança em formato de anjo ainda. Então o rei entendeu que o Deus que Sadraque, Mesaque e Abednego serviam era o Deus verdadeiro. E nesse dia nós tínhamos uma pergunta em mente, que a gente falou o tempo todo, e no final nós repetimos várias vezes: que fé é esta que pode conter uma fornalha?
Que fé é esta que pode alcançar circunstâncias, situações da nossa vida e ainda gerando mudanças favoráveis? Que fé é essa? E no capítulo 28, ele diz o seguinte: falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus. Que fé é essa que fez muito mais ainda? Não somente livrou eles da fornalha. Que se Deus, Ele não somente faz aquilo que a gente pede, Ele faz muito mais, como fez para esses dois jovens. Portanto, faça um decreto, dizendo o rei, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas monturo, que é lixo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. E a gente voltou a perguntar: que tipo de fé é essa? Estudando, entendemos que para vivermos esse tipo de fé, nós aprendemos naquele dia que temos que ultrapassar a religiosidade. Não é isso que Deus quer das nossas vidas. E a resposta que nós tivemos para aquele dia, que é a primeira característica da fé, nós trabalhamos naquele dia, é que eu tenho que ter um compromisso radical com Deus, a ponto do que esses jovens tiveram, a ponto eles sabiam que se eles não dobrassem os joelhos, seriam queimados na fornalha. Então esse compromisso radical com Deus eu preciso ter, a ponto de ficar em pé em diversas situações que vão afrontar o meu dia a dia. Aprendemos então que uma fé capaz de enfrentar as fornalhas do nosso dia a dia é aquela que valoriza aquilo que Deus tem para nós, não aquilo que as pessoas têm para nós, não aquilo que a sociedade dita para nós. Isso é muito importante. Nós estamos vendo uma sociedade que está ditando novas regras, novos princípios, novos meios de vida. A família não é importante, eu não preciso tanto desse Deus. Todos os dias a sociedade está pregando isso para nós. Essa fé tem que ser uma fé a ponto de se voltar, não só não fazer e concordar com isso, mas se voltar contra isso. Mas também, na continuidade do texto, aprendemos que para vencermos esta fé, além de ter um compromisso radical com Deus, ou para termos um compromisso radical com Deus, é preciso que esse Deus, Senhor Jesus, é preciso que Ele seja o Senhor absoluto da minha vida. Além de ser o meu Salvador, Ele tem que ser o Senhor absoluto da minha vida. Se Ele não for o Senhor absoluto da minha vida, no meu dia a dia, eu não vou conseguir que essa característica do compromisso radical com Jesus Cristo aconteça. E no nosso dia a dia, eu falo isso pela minha vida, muitas vezes no nosso dia a dia nós não temos esse compromisso com Jesus. Mesmo nos momentos que a gente não percebe isso, falta esse comprometimento, esse compromisso com Jesus. O nosso texto que nós vamos ler hoje está em Daniel, capítulo 3, versículos 13 a 18. Se vocês não puderem abrir a palavra de Deus, por favor. Daniel 3, 13 a 18. Nós vamos ver mais duas características da fé, que o texto mostra que esses jovens tiveram. Eles perceberam como Deus agia e usaram essa característica para ser em favor a eles. Diz assim a palavra do Senhor. Daniel 3, capítulo 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvis o som da trombeta, do pífaro, da citarra, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrar-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Diz assim o 16: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Quanto ao Deus que vai nos livrar da tua mão, nós não necessitamos te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das mãos, ó rei.
Senão, mesmo que fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amado Deus, nessa manhã estamos diante de Ti, declarando, Senhor, que precisamos da Tua unção, que precisamos nesse momento que o Teu Espírito Santo esteja sondando os nossos corações, Senhor. Tira, Senhor, tira tudo aquilo que possa vir impedir que a semente que vai ser plantada nos nossos corações hoje frutifique, Senhor. Tira, Senhor, a ansiedade, tira, Senhor, a lembrança do ontem, da semana que já passou. E, Senhor, nos ajuda a nos colocarmos diante de Ti para receber da Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, eu preciso da Tua unção, da Tua sabedoria, que o Senhor me dê habilidade, e que cada um que está aqui, me incluindo, Senhor, possa estar usando o dia a dia e praticando o que nós vamos ver hoje, Pai. É o que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então o texto de hoje vai nos relatar que a fé é capaz de transformar todas as situações adversas, aparentemente, do nosso dia a dia. A fé que transformou, que tirou, que apagou, que tirou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha, ela tem, além de eu ter um compromisso radical com Deus, que é a primeira característica, ela tem mais duas. A segunda é coragem para enfrentar o inimigo. E a terceira, crer no poder de Deus e na sua sabedoria. Mas eu tenho coragem para enfrentar o inimigo, e eu creio no poder de Deus e na sua sabedoria. Muitas vezes eu tenho a coragem, creio, mas não uso. Mas não estou em perfeita sintonia para poder usar essa sabedoria, essa coragem. Nós vamos falar primeiro da segunda característica, é uma fé que tem a coragem de enfrentar a ira do acusador. Ele, Satanás, amados, o pastor Elias pregou algumas semanas atrás, Efésios 6, vai estar sempre tentando, maquinando, achando jeito, formas de criar situações para trazer problemas para o nosso dia a dia. Esse é o papel dele. Foi por isso que ele veio, para roubar, destruir e matar. Na minha célula, na célula de vocês, eu não acredito que seja diferente. Quando um visitante da célula toma a decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, podem ter certeza, as lutas virão. A fé desse novo convertido vai ser testada. Eu não tenho dúvida disso. Inclusive a gente tenta falar para ele que as lutas virão, mas que esse Deus é maior, que esse Deus é melhor, que esse Deus é poderoso. Mas podemos ter certeza, as lutas virão. Na nossa vida de cristão, isso eu estou falando pela minha vida de cristão, quando nós damos um passo a mais, quando nós buscamos mais comunhão com o Senhor, quando nós buscamos, como presbítero vindo no sábado, outros dias, dobrar o joelho e orar e buscar o Senhor, a luta vai vir. Satanás não gosta disso, ele fica irado com isso e ele vai achar e maquinar jeito e maneiras de criar situações para trazer adversidade no nosso dia a dia. E esses três jovens sabiam disso. O inimigo usa muitas armas para nos afrontar, mas principalmente a arma da intimidação e a arma da mentira. Ele é extremamente mentiroso, a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira, então ele é expert nisso. E nesse texto aqui ele usou a arma da intimidação com os três jovens. Mas lá no nosso trabalho, para os três jovens ele falou: se não adorardes a imagem que eu levantei, sereis no mesmo instante lançado na fornalha. Quer dizer, intimidando. Se esses jovens não tivessem com a fé convicta, não tivessem a certeza do poder de Deus, a coragem de enfrentar o rei, teria voltado para trás e se prostrado diante da estátua. Somos intimidados todos os dias. Ele, Satanás, vai estar criando o dia mau, como o pastor Anísio falou na semana retrasada, no Efésios 6. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Satanás é esperto nisso. Todos os dias ele vai estar fazendo, criando, montando situações para nos afrontar. Qual que é o grande desafio nosso? Qual que é a grande batalha espiritual nossa para poder vencer esse dia mau? A grande batalha espiritual é se nós somos capazes de, além de crer que Deus pode intervir, que Deus pode fazer a diferença, que Deus pode agir no nosso dia a dia, a batalha espiritual é dar um passo à frente, é tomar posse dessa palavra e andar um pouquinho mais. Deus faz, pode ter certeza. Crer que Ele não faça
Foi isso que os seus jovens fizeram, mesmo que ele não faça. No versículo 18 diz: senão, fica sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eles disseram o seguinte: eu sei que se Deus não fizer, se Deus não atender desta forma, se não nos tirar da fornalha, entre aspas no texto, ele diz, embutido no texto, Deus tem algo melhor para mim. Senão ele não ia, quem queria aceitar ser jogado dentro de uma fornalha se não conhecesse Deus, se não soubesse do poder que Deus tem. E foi isso que aconteceu na vida deles. Mesmo sabendo, se ele não nos atender, ele continua sendo o meu Deus, o nosso Deus. Mesmo que ele nos atenda, nós já vamos ver no texto por quê. Amados, ainda que o inimigo assim continue nos intimidando, Deus continua sendo Deus, único, poderoso, verdadeiro, eficaz, presente. Ainda que surjam nas nossas vidas aparentes derrotas que nós podemos ter no nosso dia a dia, pode ter certeza, isso que eu vou falar tem acontecido na minha vida. Pode ter certeza que quando passar o final da história dos teus problemas, você vai ver que a vitória nunca foi tirada da nossa mão. Só que Deus tem o tempo certo para ela. Por que muitas vezes a gente não é atendido na hora? Então, são questionamentos que nós vamos tentar responder. Outra intimidação usada pelo inimigo e que tem funcionado muito bem e que funcionou muito bem por muito tempo na minha vida: você não merece, você não está em perfeita comunhão com Deus, não é bem assim, para você conseguir isso você tinha que ter feito isso, não é bem assado. Ele usa muito isso, ele é danado de mentiroso. E para enfrentar a ira do inimigo, eu tenho que ter certeza de um dos atributos de Deus. Ele tem vários, que é: Deus é bom e Ele não muda. Eu gostaria que você dissesse para o teu irmão ao lado: Deus é muito bom e Ele não muda. Mas quando eu tenho essa certeza que Deus é muito bom e Ele não muda, os nossos pastores já falaram sobre isso. Por que Ele não muda? Porque é pela graça, não é pelo que eu vou fazer ou deixar de fazer. E graça é favor imerecido. Quando Deus olha para o Flávio, para o pastor Hélio, para o Fábio, para a Larissa, Ele não enxerga os nossos pecados, os nossos erros, Ele enxerga a misericórdia, a graça de Deus, porque através do sangue de Jesus nós recebemos essa graça. Então é desta forma que Deus atua, e Ele é bom, é muito bom. E aqueles jovens conheciam os atributos de Deus, e sabiam que Deus faria, e o que Deus faria seria voltado nessa bondade de Deus, no poder de Deus, na misericórdia de Deus para as suas vidas, que o melhor iria acontecer. Se fossem para ser queimados, o melhor iria acontecer na vida deles. No nosso dia a dia não é muito diferente, só que nós precisamos aprender a usar esse atributo da bondade de Deus. Então a segunda característica de Deus é ter fé, força para enfrentar o inimigo, para dizer não. E às vezes eu sou tentado até, eu já ouvi alguém falar isso para mim, e lá para trás provavelmente eu tenha sentido isso no meu coração. Então não é melhor falar assim para Satanás: olha, vamos fazer o seguinte, eu não oro muito, não mexo com vocês, fique na tua, fique na minha. Vamos deixar como está. Então se quanto mais eu buscar Deus, mais problema eu vou ter, então vamos deixar como está. Outra armadilha de Satanás: a vitória minha vem do Senhor, é Ele que luta, é Ele que peleja, não é eu. Ele me usa para isso. Ele precisa que eu peça, eu ore, eu busque, mas eu retorno a palavra, a vitória dele. Quando a gente começa a aprender isso, mas vocês não imaginam o que Deus faz. Então o Fábio, que é meu filho aqui, sabe das lutas que a gente tem tido, e sabe das lutas que a gente tem tido depois que o Fábio passou a ser diácono, depois que eu passei a ser presbítero, e muito mais depois que a gente começou a orar. Mas eu tenho assim até medo de ver o tamanho da vitória que Deus vai dar. Quanto maior a luta, maior a vitória. Amém? É assim que Deus age. Por que Ele permite que a gente lute? Nós já vamos ver isso para um pouquinho para frente. Então a primeira característica, uma fé, a primeira característica, um compromisso mais radical, forte com Deus, ter a certeza e fazer isso na prática no meu dia, que Ele é meu Senhor e Salvador. A segunda característica, ter fé para afrontar, para bater no inimigo, para colocar onde ele sempre deveria estar debaixo dos seus pés, porque isso é bíblico. E a terceira e última característica é crer no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Mas o versículo 15 mostra: agora, pois, estáis dispostos quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da citar, da harpa, do saltério, da gaita de foles.
prostrar-vos e adorar a imagem que fiz. Porém, se não adorar, vocês mesmo, nesse mesmo instante, lançaram na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Se alguém fizesse isso conosco hoje, se alguém pegasse lá o presbítero Josué e falasse isso, e a fornalha ardente lá na serraria, perto, não sei da onde, da minha casa, da sua casa, dissesse, agora você vai. Será que eu creria nesse poder de Deus, como esse jovem crê? E é isso que Deus está pedindo. Eu estava pesquisando sobre fé na internet e vi uma frase do Kaká. E ele definiu fé. Fé é ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Isso é fé. Tem vários significados para fé, mas o Kaká disse isso. Então, é crer, é ter a certeza que Deus é poderoso, que é o terceiro. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de responder. Nós conhecemos o nosso Deus. Nós sabemos que esse Deus é presente, nós sabemos que esse Deus está conosco. E eles também criam na sabedoria de Deus, que no versículo 18, quando eles falam, se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, nos livrará da fornalha ardente das tuas mãos, rei. Senão, não. Por que eles falaram isso, será? Porque eles sabiam da sabedoria desse Deus. E é essa sabedoria desse Deus que nós começamos a ter que usar no nosso dia a dia. Essa sabedoria que continua sendo, que Deus continua sendo Deus, mesmo nos momentos que nós não conseguimos compreender. Isso já aconteceu comigo recentemente, o porquê de tanto problema e o porquê que a resposta das orações não vem. Porque Deus é sábio e sabe o momento certo. Eu hoje posso dizer, eu falei para minha esposa de manhã, com toda certeza, que eu creio no poder de Deus para resolver qualquer situação. Amém? Eu creio no poder de Deus. Eu sou cristão há 20 anos. Será que eu não cria lá no passado no poder de Deus? Também. Mas eu conheço mais Deus hoje. Quanto mais aumenta a minha intimidade, quanto mais eu me achego ao Senhor, mais fé eu vou tendo, e mais crença eu vou tendo, e mais respostas vão vindo. É assim que Deus trabalha. A Bíblia diz: quanto mais você chegar a mim, mais me chegareis a vós. A Bíblia diz, Isaías, que meus ouvidos não estão tampados, meus olhos fechados, minha boca e minha mão encolhida, para que eu não possa te abençoar. Deus está presente, Deus é presente. Se a bênção não vem, se a resposta não vem, o problema está na gente. Mas em alguns momentos Deus não vai fazer, Deus não vai responder, porque na sua sabedoria Deus vai usar algumas circunstâncias para transformar a minha vida, para quebrar às vezes o meu coração endurecido, para tirar às vezes raízes que estão dentro de mim, que não permitem que Deus me abençoe. Um exemplo que o pastor Hélio falou de manhã, do dízimo. Quanta luta eu já tive para dar o dízimo, e quanta luta muitos têm para dar o dízimo, e não é dar, é devolver do Senhor. Então são raízes que Deus usa a circunstância para quebrar, para tirar, para arrancar, para amolecer o meu coração, para que eu possa servir melhor o Senhor. E é para o meu benefício. Não é para o benefício, é para o meu benefício. Olha, Flávio, eu quero te abençoar, mas você não deixa. Eu quero te abençoar, mas você me atrapalha. Você não deixa eu te abençoar. Então Deus sempre vai estar usando circunstâncias. Às vezes nós não precisamos perguntar para quê, mas sim por quê. Acho que foi o pastor Anísio que pregou sobre Josafá. Quando Josafá recebeu lá a notícia, o pai dele era um rei que não era temente a Deus, Josafá assumiu o reinado, e foi um rei extremamente temente a Deus. Quando Josafá recebeu a notícia, está vindo aí um caminhão, um monte de exército, e vai te destruir. Josafá podia ter se lamentado, podia ter brigado, mas ele não fez isso. Ele juntou o povo, dobrou o joelho e orou, e creu no Senhor Todo-Poderoso, porque ele conhecia o Deus a quem ele servia. Será que nós conhecemos esse Deus dessa forma? Então temos que estar olhando para o nosso coração, perguntando e buscando mais o Senhor. Ontem, sexta-feira, eu tive uma situação extremamente diferente na minha vida de fé. Eu nunca tinha passado por isso. Eu estava viajando, tocou o telefone, eu atendi. Uma pessoa, uma empresa, o diretor de uma empresa, que há algum tempo eu já passei por essa empresa, disse: Flávio, eu estou precisando da tua ajuda. O meu irmão, fulano de tal, é um dos diretores dessa empresa, está com bastante dificuldade financeira na sua família. A esposa tem uma empresa e está com dificuldade, ela está quebrando desde janeiro para cá. Ontem depositei 30, 40 mil na conta para cobrir a conta. Semana passada eu já tinha depositado 30, 40 mil para cobrir a conta. Eu estou desesperado. Meus outros 2, 3 irmãos, eles são 6, 3 irmãos, 4 irmãos, já conversaram com eles, não adianta.
E hoje nós nos assustamos, ele falou em suicídio. Ele falou que hoje de manhã ele levantou com uma intenção de bater, colocar o carro debaixo do caminhão. E eu preciso da tua ajuda. Eu falei para as pessoas: estou viajando, eu vou chegar mais à noite, mas eu dou um jeito E eu acabei dando um jeito, saindo antes do trabalho, porque 6 horas esse senhor, 5h30, vai embora. E fui até essa empresa. E chegando lá, conversei com essa irmã. E ela falou: vai falar com ele. Eu falei: eu preciso que você vá junto. Eu não vou junto, ele não pode saber o que foi que eu te falei. Eu falei: vou falar com a pessoa. Aí eu entrei e falei: senhor, tem misericórdia. Eu liguei para o Marcelo, que fala comigo, não lembro se foi para o Gelson. Falei: dá uma orada aí que acho que a coisa vai complicar. Aí entrei na sala, bati na porta, ele estava muito abalado. Aí eu sentei e falei: olha, eu não tenho o direito de estar aqui, mas eu não sei porque eu estou aqui, mas eu tenho o dever. O que está acontecendo com você? Quem que te falou? Tem alguma coisa errada comigo? Não, eu só quero saber o que está acontecendo com você. E ele passou a contar toda a história da empresa, da esposa, que aconteceu isso. Chegou na parte financeira, não coloca mais um centavo, e eu preciso que você vá lá em casa conversar com ela. Eu falei: então vamos ligar, marcar. Não, está aqui o telefone e você vai ligar para ela. Eu falei: eu não conheço tua esposa, como é que eu vou ligar para tua esposa? Aí eu me comprometi que ia ligar para a esposa, mas antes disso, antes de sair, eu falei: olha, eu vou fazer isso por você, mas eu preciso orar com você, você permite? Eu até falei rezar. Porque ele me disse que ele vai na missa todos os domingos, às vezes de manhã, tarde e noite. E faz 2 meses que ele não dorme, só com remédio, 2, 3 horas por noite. Então a vida dele estava bem truncada. E eu orei com ele e falei na oração, e disse para ele: eu queria que o senhor visse bem. Eu vou lá para conversar com a tua esposa, mas a resposta é do Senhor, não é minha. Eu não tenho essa condição. Aí ele aceitou, isso foi quinta-feira. Na sexta-feira eu liguei para ela, na sexta-feira durante o dia. Falei: eu sou o Fábio, trabalhei na empresa da sua esposa, assim. Ah, eu lembro de você, assim, tal. Eu gostaria de conversar com você, a parte administrativa. Ah, meu marido já andou falando com você. Se você vem aqui para me convencer a fechar a empresa, nem venha. Eu falei: não foi isso. Eu só preciso. Então tá bom, então vem. Qual que é teu nome mesmo? Mas bem taxativo. Eu falei: não. Aí sexta-feira, às 7 horas, 7h15, eu liguei. Falei: eu estou saindo de casa para ela. Posso ir? Pode. Aí nisso já tinha pedido uns 10 orar, né? E falado: senhor, me usa lá. Deixei 7h30 na casa dela, sento. Quando eu cheguei na mesa dela, lá todos os papéis, livro, caixa, estava um monte, extrato bancário. E ela começou a me mostrar aquilo ali. E no meio da conversa falou: se o fulano mandou você vir aqui para mandar o pessoal da empresa, esqueça, o fulano não falou isso para mim. Aí ela falava uma coisa, ele falava outra. Ah, mas eu não vou te ajudar mais, eu vou pôr dinheiro porque está estourado. Ele começaram a discutir, mas isso deu 40 minutos. Aí eu fui ficando tenso, e Deus foi falando: você não te mandei aí para isso. E Deus normalmente não fala muito comigo, eu fico meio preocupado. Não foi para isso que você foi, isso foi para falar do meu nome para as pessoas, foi para levar salvação. Aí teve uma hora eu levantei e falei: olha pessoal, não foi para isso que Deus me mandou. Deus me mandou fazer o que eu orei com você lá na empresa aquele dia. Mas eu vou na missa. Ela começou a falar, eu falei: o Deus que eu vou te falar não é o Deus que você conhece. Não é o Deus da igreja católica, não é o Deus da igreja presbiteriana, não é o Deus da Assembleia de Deus, é o Deus Todo-Poderoso do céu e da terra. Isso era mais ou menos 8h15. Só para encurtar, eu saí de lá 10:10, só falando de Jesus. E quando eu saí, gente, vocês não imaginam a transformação que deu, o quebrantamento que deu nessa mulher, nesse homem. Vou voltar semana que vem, espero que eu leve a Célia junto. Aí eu falei que vou ajudar na empresa, na parte de caixa, redução de despesa, mas Deus me usou para falar de Jesus para essa mulher. Então Deus, além de resolver os nossos problemas, nos ajudar nas soluções dos nossos problemas, Ele também, através de nós, testa a nossa fé, usa situações para que a nossa fé seja testada, mas também para que a nossa fé seja aumentada. E só vai aumentar a nossa fé nessas circunstâncias, nessas situações. Eu tenho, como esses jovens, tenho que estar disposto a isso. Eu tenho que saber dessas 3 características, que é ter esse comprometimento com o Senhor Jesus. Eu queria te desafiar a isso. Coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar em todas as tuas atitudes, em todo o teu dia a dia. E isso não é fácil. Isso não é fácil. Tenha certeza, convicção e busque fé no Senhor para afrontar o inimigo, que ele vai fugir de vós. Ele foge, é bíblico. Isso também não é fácil, mas com Jesus fica mais fácil. E a terceira característica
que é uma característica marcante. Tenha certeza e fé que Jesus tem poder para transformar toda a tua vida. Amém? Nós temos marcas de resposta de oração no nosso dia a dia. São cicatrizes que vai ficando, que comprovam essa fé, que aumenta essa fé no nosso dia a dia. São respostas das curas, das tantas coisas que Deus tem feito no nosso dia a dia. Eu só queria finalizar dizendo que eu estou aprendendo que isso não é fácil. Eu estou aprendendo que, além de Ele ser o Senhor da minha vida, eu estou aprendendo que eu estou sob nova direção. O pastor Hélio contou uma história para mim um dia que viu acho que foi o pastor Hélio, alguém me falou, acho que foi o pastor Hélio que viu uma pessoa recém-convertida usando uma camiseta. E dizia na frente da camiseta: estou sob nova direção. E atrás, em construção, em reforma, em obras. O que eu estou aprendendo do Senhor, que se eu tiver comprometimento radical com Deus, que se eu tiver fé para afrontar o inimigo e dar de frente e bater deles, falar que ele é derrotado, ele vai fugir de mim. E que se eu tiver fé para crer no poder de Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, e que Ele está comigo, é o meu Senhor, eu vou estar caminhando sobre essa nova direção, mas eu tenho que saber que eu estou em obras. É uma caminhada, não é do dia para a noite. E às vezes o que a gente quer é que as coisas aconteçam do dia para a noite. Às vezes o que a gente quer é que Deus resolva os nossos problemas do dia para a noite. E eu estou em transformação. Essa fé minha é um caminhar, é um crescimento, mas eu preciso estar experimentando mais de Deus. Eu queria te desafiar a fazer isso nessa manhã. Eu queria pedir para você que você agora tirasse uns segundinhos, uns minutinhos, segundinhos, achasse a tua cabeça e falasse com o Senhor: Senhor, me dá essas 3 características, mas característica verdadeira a ponto de eu usar isso na prática, a ponto de eu sair lá fora tendo ação em cima disso. Quer ter esse comprometimento com o Senhor, quer fé para crer que eu posso derrotar o inimigo, e quer fé para crer que o poder de Deus é infinitamente maior do que tudo que eu posso imaginar. Amém? Senhor meu Deus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Senhor, por aquilo que o Senhor falou nos nossos corações. Mas queremos pedir, Senhor, que essa semente que foi plantada no nosso coração, que Teu Espírito Santo possa estar regando, Senhor, que essa semente cresça e frutifique. Que além de crermos que o Senhor tudo pode, que está tudo no controle das Tuas mãos, Senhor, que possamos ter um comprometimento maior com o Senhor, que possamos ter fé o suficiente para derrotar o inimigo, que possamos, ó Deus, ter fé o suficiente para saber que o poder está nas Tuas mãos. Todo o poder foi dado a Ti nos céus e na terra, e o Senhor é o único Deus verdadeiro, fiel, justo. Nos ensina, Senhor, a usar isso no nosso dia a dia. Nos ensina, Senhor, através das nossas dificuldades, através das circunstâncias que muitas vezes é o Senhor que permite que aconteça no nosso dia a dia, que possamos crescer através dessas circunstâncias, que possamos aprender mais do Senhor através dessas circunstâncias. Deus abençoa as nossas vidas, abençoa cada um que está aqui, abençoa aqueles que nos veem pela internet, e que hoje possamos estar aprendendo do Senhor para fazer diferença no nosso dia a dia. É o que te pedimos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.